Mas se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, essa noite eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo dele, vai trabalhar no seu coração e você será tocado e entender que a vida com Jesus é a vida plena e certa, e que Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui nessa noite. Quando eu olho a Bíblia Sagrada e vejo a história de Moisés, eu muito me alegro, porque a história deste homem é uma história, aleluias, que ela é contada na Bíblia Sagrada, um dos grandes homens de Deus, um dos maiores profetas que Deus levantou sobre essa terra, sobre essa face da terra. A intimidade de Moisés era tão grande com Deus, que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele estava para falar com Deus, ele não falava, aleluia, apenas como eu estou falando aqui, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que a intimidade dele com Deus era tão grande que ele falava de face a face com Deus, de modo que o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus sobre a vida daquele homem era muito grande. Aleluia. Mas este homem, como todos nós que estamos aqui, ele teve um caminho, ele teve, aleluia, um rumo a ser tomado na vida dele. A Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Israel, preciso voltar um pouco aqui na história do povo de Israel. Deus, quando levanta, vai até, aleluia, até o Oriente Médio, até a terra, aleluia, da Babilônia, a antiga Babilônia, louvado seja Deus. E lá Deus escolhe um homem chamado Abrão, que outrora depois viria a se chamar Abraão, que significa pai de muitas multidões. E ali naquele lugar, aleluia, em Ur dos Caldeus, a Bíblia vai dizer que havia um homem que havia chamado a atenção de Deus, e esse homem era Abraão. Esse homem vivia numa região em que era habitada por idolatria, em que era habitada por ídolos feitos de pedra, ídolos feitos de ouro, de barro. E esse homem vivia no meio daquelas multidões, em que, para aquelas multidões, falar com Deus, os deuses deles, eles tinham que ter uma espécie em que eles podiam olhar, em que eles podiam tocar, mas Abraão era diferente. Abraão não precisava de uma estátua para falar com Deus, para sentir Deus. Enquanto aquelas pessoas estavam ali olhando para aquelas imagens de ídolos feitos por mãos humanas, Abraão simplesmente, para falar com Deus que fez os céus e a terra, ele simplesmente ia para, às vezes, um monte, ou quem sabe se trancava na porta dele, no quarto dele, e ele falava com Deus. Só que o Deus que ele falava era diferente daqueles deuses daquela terra. Enquanto os deuses daquela terra, as pessoas precisavam tocar no Deus daquela terra, o Deus de Abraão era diferente. O Deus de Abraão, ele não precisava apalpar o Deus dele, mas Deus estava a todo momento tocando na vida de Abraão, porque aquele Deus era o Deus que estava a toda hora com Abraão, estava com 7 olhos sobre a vida de Abraão. E Deus chama aquele homem e fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua casa, porque eu tenho um propósito na tua vida. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, sem pensar 2 vezes, pega a sua esposa, pega a sua casa, e ele fala para o pai dele: pai, sinto muito, eu vou deixar aqui tudo aqui para trás, porque Deus, a quem eu sirvo, me mandou ir para um lugar que ele ainda vai me mostrar. Agora imagine você, irmãos, agora imagine você receber de Deus uma palavra dessa: sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante, porque lá eu vou te abençoar. Se Deus falasse com você, você teria coragem de fazer isso, irmão? Foi isso que aconteceu comigo, irmãos. Há alguns anos atrás, novo convertido, o Senhor falou exatamente isso: você vai para uma terra distante, vou te tirar do meio da tua parentela, da tua terra, da tua casa, e vou te levar para aquele lugar. Abraão, sem pensar 2 vezes, ouve a voz do Senhor Deus, e ali Abraão vai para uma terra distante que ele não conhecia. Louvado seja Deus. E ele sai, aleluia, e ele vai até aquela terra. Só que Deus multiplicou a descendência de Abraão, porque Deus tinha falado, tinha feito uma promessa: Abraão, olha para o céu, Abraão. E Deus fala para ele: Abraão, o que tu vê aqui no céu, Abraão? E Abraão: Senhor, eu vejo estrelas. E ele fala: tu pode contar essas estrelas no céu, Abraão? E Abraão: Senhor, não dá, Senhor, são muitas. Aí Deus fala: pois assim como essas estrelas estão no céu, assim também farei com a tua descendência, Abraão.
E Deus fala para ele: mas Abraão, o que é que tu vês aqui na terra, Abraão? E Abraão olha para baixo e fala: Senhor, eu vejo apenas areia, Abraão. Ó Senhor Deus. E eu imagino Abraão pegando aquele punhado de areia, e Deus falando: Abraão, tu podes contar esses grãos de areia que tem na tua mão, mas Abraão, ele fala: Senhor, eu sinto muito, Senhor, mas são muitos grãos. E Deus mais uma vez fala para Abraão: Abraão, assim como há esses grãos de areia do mar, assim também eu farei com a tua descendência. Serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra, Abraão. Em ti serão benditas, porque tu serás pai de muita nação. Mas tinha um problema. Abraão, a mulher de Abraão era estéril. A Bíblia vai dizer que Abraão não tinha filho nascido das suas próprias entranhas, porque a sua mulher Sarai ainda era estéril. E Abraão ficou pensando: Senhor, como é que vai ser isso? A minha mulher não pode ter filhos. Mas para o nosso Deus não existe nada de impossível, porque vai dizer que para Deus todas as coisas é possível. E a mulher de Abraão até tentou ajudar Abraão, mas irmão, Deus sabe como trabalhar. Ele não precisa da nossa ajuda para Ele operar. Nessa noite aqui, se Deus quiser batizar alguém com o Espírito Santo, se Deus aqui nessa noite quiser curar alguém, quiser fazer alguma coisa sobrenatural, você pode ter certeza que Ele não vai precisar da minha ajuda, mas Ele vai operar na tua vida conforme o querer dEle e a vontade do Espírito Santo de Deus, irmãos. E todos nós conhecemos a história de Sarai e de Abraão. Deus dá um filho para ela, Isaac, que significa riso. E nós conhecemos a história de Isaac também. E conhecemos que através de Isaac, aleluia, Rebeca tem um filho chamado Jacó e Esaú. E de Jacó, então se origina 12 tribos de Abraão, ou a 12 tribos de Israel. E aquele povo que outrora era um povo pequeno, agora Deus está se multiplicando sobre a face da terra, porque essa era a promessa de Deus para a vida de Abraão, que ele seria o pai de muitas nações. Aleluia. E quando, irmãos, aleluia, vai chegando o tempo de Deus concretizar o que Ele havia planejado sobre a vida de Abraão, a Bíblia vai dizer que na velhice de Jacó, ele tem um filho chamado José. José vai até o Egito e lá Deus abençoa a vida de José. Nós conhecemos a história de José. Isso aqui é uma outra pregação. Nós conhecemos muito bem a história de José. E quando José, depois de ser exaltado na terra do Egito, manda chamar o seu pai e desce para lá 75 almas. Só que passou o tempo, mais ou menos 400 anos. Só que o povo agora, amados, o povo de Israel agora estava se multiplicando sobre a face da terra do Egito. E a Bíblia Sagrada vai dizer que havia se levantado um rei, aleluia, sobre a terra do Egito, um faraó que não conhecia as manifestações dos filhos de Israel e que não conhecia o favor dos filhos de Israel, que ele tinha, aleluia, providenciado através de José. Se levanta então um egípcio, um rei, um Egito, um faraó, e tenta de alguma forma aprisionar para parar a linhagem de Israel, porque Deus havia falado: Abraão, sobre a tua semente, sobre a tua descendência, eu, aleluia, vou abençoar a nação de todas as terras, aleluia, de sobre a face da terra, aleluia. De alguma forma ali, através ali de Satanás, que deu a ideia então para aquele egípcio, como aquele faraó viu que o povo estava se multiplicando, então ele ficou com medo de que na guerra, então o povo viesse a ser aliado de algum povo, aleluia, algum povo rival dele, e o povo de Israel viesse a ser aliado. Então ele ficou com medo. Então ele primeiramente arquitetou um plano. Olha, ele chamou todas as parteiras de Israel lá do Egito e falou: olha, quando as mulheres hebreias estiverem grávidas, o menino